Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Escolha da Audiência, podcast do site Cinematório que atende a pedidos dos nossos ouvintes. Eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre um clássico. O Pequeno Príncipe, de 1974, a adaptação do famoso livro de Antoine Saint-Exupéry, foi dirigida e produzida por Stanley Donen e é a principal adaptação dessa obra literária que marcou tantas gerações, não é? E também o filme marcou muitas gerações. Eu me lembro muito claramente de assistir ao Pequeno Príncipe na televisão nas várias vezes em que ele foi exibido, né, durante os anos 80, os anos 90, e é um daqueles filmes que tocam bastante na nossa memória afetiva, não é, Kel? Com certeza. Eu não me lembro de ter visto, mas, assim, um filme, né, na TV, mas eu me lembrava de algumas imagens. E isso só acontece com esses grandes filmes mesmo, que foram, né, muito veiculados, que estão aí na memória coletiva, que por mais que você não se lembre exatamente de algum momento específico que tenha visto, as imagens elas são familiares de alguma forma. Com certeza. A gente está gravando este podcast sobre o Pequeno Príncipe agora em 2023, ano em que o livro original de Antoine Saint-Exupéry completa 80 anos da sua publicação. E a gente atende a um pedido do nosso ouvinte, nosso apoiador Jackson Butcher, que nos enviou esse pedido já há algum tempo e ele mandou uma lista, né, com filmes para a gente comentar, que ele gostaria que a gente comentasse aqui no podcast, Escolha da Audiência. E aí eu me lembrei desse aniversário do livro Pequeno Príncipe e falei, é agora que a gente vai atender a esse pedido do Jackson, para a gente poder falar sobre esse filme, né, esse clássico, esse musical, né, que é realmente muito marcante e tão bonito. Né? Há muito tempo que eu não revia O Pequeno Príncipe, foi uma delícia reencontrá-lo agora para gravar este programa. Você que quiser também fazer um pedido de um filme para a gente comentar aqui no Escolha da Audiência, venha fazer parte do Cineclube Cinematório. Nós fazemos aqui o convite para você se juntar à nossa comunidade cinéfila, que é também um meio de você apoiar o nosso trabalho. Por meio do Cineclube, você nos ajuda a manter os podcasts, a continuar a fazer o nosso trabalho e você tem acesso a benefícios exclusivos. Um deles é poder fazer um pedido de um filme para a gente comentar aqui no podcast. Ou fazer como o Jackson e fazer uma lista para a gente ir dando check aos pouquinhos. Exatamente. E ao fazer parte do Cineclube, você também recebe newsletters e pode votar nas nossas enquetes de escolha de pauta. E além disso, você pode participar do nosso grupo fechado de bate-papo no Telegram, só para apoiadores. Então entre lá no nosso site, cinematório.com.br, para você vir fazer parte do nosso Cineclube. Você participa do Cineclube por meio da Orelo, que é a plataforma brasileira de podcasts que remunera os criadores de conteúdo. Através dela você pode participar do Cineclube e também ouvir os nossos podcasts. A cada play que você dá nos nossos episódios lá dentro da Orelo, a gente também ganha uma ajuda financeira. Então venha fazer parte, venha nos ajudar. A gente agradece desde já pela sua colaboração. Aproveitando, a Aurelo lançou uma campanha, né, com os criadores de conteúdo e a gente compartilhou um pouquinho, né, sobre o podcast, sobre o cinematório, na página da Aurelo. É uma publicação em conjunto com a gente, né, com a nossa página no Instagram. E aí seria bem legal se você que nos escuta fosse lá e fizesse um comentário. É um jeito também de apoiar. Aproveita para ver um pouquinho lá da nossa história, que a gente conta rapidamente, e comente lá se você está aqui nos acompanhando e torcendo para que a gente cresça.
O Pequeno Príncipe, 1974, produção da Paramount Pictures, com direção e produção assinadas pelo Stanley Donen, diretor de grandes clássicos musicais de Hollywood, como Cantando na Chuva, Cinderela em Paris e Sete Noivas para Sete Irmãos. No elenco nós temos Richard Kiley, da minissérie Os Pássaros Feridos, e também de Patch Adams, né, aquele filme com Robin Williams, no papel do aviador, protagonista. Né. Temos ainda o Bob Fosse, famoso diretor, coreógrafo, ator de filmes como O Show Deve Continuar, Cabaré, Lenny, no papel da Serpente. Temos ainda o Gene Wilder, de A Fantástica Fábrica de Chocolate, outro grande ator, no papel da Raposa. A Donna McKinney, da série Fama, no papel da Rosa. E o Steven Warner, então estreante no cinema, como O Pequeno Príncipe. O roteiro e as músicas do filme foram escritos por Alan J. Lerner, de Sinfonia de Paris, Gigi, My Fair Lady, entre outros clássicos. As melodias foram compostas por Frederick Loewe, que ganhou o Oscar de Melhor Canção Original com Lerner por Gigi e o Globo de Ouro por Camelot. Ambos também foram indicados nas duas premiações por O Pequeno Príncipe, como melhor trilha sonora e melhor canção, em cada premiação por uma canção diferente, que é interessante, né? Uma curiosidade. A trilha sonora de O Pequeno Príncipe também foi feita por Angela Morley, que foi autora dos arranjos e da orquestração. Uma curiosidade, ela foi a primeira pessoa abertamente transgênero a ser indicada ao Oscar por O Pequeno Príncipe. Um dado histórico e importante, né, para a representatividade. Bom, o roteiro e as músicas são baseados no livro escrito e ilustrado por Antoine de Saint-Exupéry, esse aviador e escritor francês. O livro foi publicado em abril de 1943, pouco mais de um ano antes do autor desaparecer e ser dado como morto, após de participar de uma missão da Força Aérea Francesa em maio de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, já ali no finalzinho da guerra, né? Os destroços da aeronave só foram encontrados em maio de 2000, ou seja, ele passou décadas desaparecido, não se sabia, tinham teorias sobre o que teria acontecido com ele, e só mesmo em 2000 que encontraram os destroços da aeronave. Foi confirmado que era o avião que ele estava, e ele tinha apenas 44 anos quando essa tragédia aconteceu. Curiosamente, é um episódio da vida dele que está bem relacionado com a história que a gente vê em O Pequeno Príncipe, né? Porque temos ali essa relação existencial entre o aviador e o Pequeno Príncipe, e a forma como a história tem o seu desfecho tem a ver com essa coisa de um desaparecimento, né? Não se sabe muito bem para onde foi, tem essa coisa da vida após a morte, né? O Pequeno Príncipe querendo voltar para o seu planeta, né? E tem aquela coisa da picada, da serpente, enfim. Então, não deixa de ser assombrosa essa história da morte do autor, né, Kel? Eu não sei se é assombrosa. Eu acho que é poética. É claro poética, que é um acidente horrível, né, de se pensar que, claro, né, ele sofreu um acidente de avião, então isso é aterrorizante. Mas esse sentido de pensar como se liga à sua história, sabe? A história do Pequeno Príncipe, né? Principalmente esse final que ele dá pro Pequeno Príncipe, eu acho poético, sabe? Sem dúvida, mas é porque, né? É dessas bonito. Coincidências que a gente depois fica sabendo, né? E fala assim, nossa, que coisa, né? Tá relacionado, assim, ele escreveu, tinha acabado de escrever um livro que tem a ver com essa coisa da morte e tudo, e simplesmente desapareceu, né? Eu estava lendo sobre a vida do Exupéry e diz que nessa época ele também estava atravessando uma depressão, porque ele foi um aviador comercial, né? Trabalhou com correio aéreo, inclusive aqui na América do Sul, trabalhou na Argentina, parece que teve até alguns trabalhos aqui no Brasil,
antes de se alistar, né, e servir a Força Aérea Francesa, né, justamente. Força Aérea. Então, ele teve uma vida, né, ele era um cara assim, bem sucedido financeiramente, ele pôde sair lá da Europa quando a guerra começou, morou nos Estados Unidos, tinha esse trabalho reconhecido como escritor, né, O Pequeno Príncipe foi o último livro que ele publicou, mas já tinha alguns outros que ele havia feito. E então, desse momento ali da guerra, ele estava atravessando um período muito ruim, né, pessoal. Então, né, teorias que se levantam aí é que essa coisa do desaparecimento dele ali pode ter, inclusive, relação com isso, né? Não foi exatamente assim. Ele estava participando de uma missão que não era um combate, era uma missão, nem era armada, sabe? Nesse momento que ele desapareceu. Sabe-se lá, né? Mas ele não pôde ver o fenômeno que se transformou o livro, né? Ele viu o livro ser publicado, mas não viu as tantas adaptações que ganhou, as inúmeras traduções, né? Parece que é um dos livros mais traduzidos de todos os tempos, atrás somente da Bíblia. Então, assim, é um fenômeno global e atemporal. Então, uma pena que ele não pôde desfrutar desse imenso sucesso. É uma coisa, assim, grandiosa mesmo, né? Uma história que atravessa tempo, atravessa diferentes contextos, é muito universal. E após cair em domínio público em 2015, aí é que a coisa fica ainda maior, no sentido de que você tem mais possibilidades de retorno a essa história, assim, né? E nisso tem várias traduções também, assim. A minha edição, eu lembro que é uma edição da Nova Fronteira, de uma capa branca, mas eu não me lembro qual era o tradutor, né? Porque isso é importante, assim. A tradução, ela é muito essencial dos livros, porque não é simplesmente fazer essa, né, pegar a língua em francês e traduzir para o português, mas muitos dos conceitos precisam ser traduzidos da melhor forma, né? Então, eu até fiquei pensando, assim, de reler o livro em outras traduções, para ver as diferenças, né? Porque teve tradução do Mário Quintana, o que eu fiquei pensando, nossa, deve ser bem interessante. É verdade. E aí, esse foi um livro obrigatório na escola, não sei se foi para você, para mim foi. Sim. E eu reli depois, não li só para fazer o trabalho, reli depois. É um livro que eu gostava, não tanto quanto o Meu Pé de Laranja Lima, que também foi obrigatório, mas por Clássico esse eu também. me apaixonei. E esse também tem um filme, né? Sim. E é brasileiro, então eu me conectava mais com o Zezé, né? O personagem do Meu Pé de Laranja Lima. E, enfim, esse livro eu cheguei a emprestar para uma pessoa, e aí essa pessoa me retornou o livro completamente detonado, gente. Sujo, rabiscado, a capa tava destruída, assim. O livro em si, as páginas estavam inteiras, mas todas detonadinhas, assim, né? Com sujo, rabisco e tal. Isso me marcou profundamente, porque eu fiquei com tanta raiva, tão frustrada, que eu nunca mais consegui emprestar livro pra ninguém. E eu acho isso muito ruim, assim. Não consegui emprestar livro, né? E curioso que agora, eu pesquisando sobre o Saint-Exupéry, tem um site de um clube de leitura e venda de livros que se chama Dentro da História. Aí no blog deles tem um texto com 10 curiosidades sobre o autor e sobre o livro. E uma das curiosidades diz lá que o Exupéry terminou o livro e para mandar para o seu editor, ele teve que fazer com pressa esse envio e tal. Essa pressa foi por conta do trabalho dele nas Forças Armadas, que ele precisava se alistar e tal, como piloto. E aí ele deixou 140 páginas amassadas, sujas de café, e até mesmo com queimaduras de cigarros na mesa do editor. E aí eu fiquei pensando assim, caramba,
a primeira versão do livro, de certa forma, é a versão que a minha edição se transformou. Boa, boa. Mais uma coincidência interessante, hein? Né? Eu achei isso mágico. É uma coisa que só hoje que foi ser ressignificada por conta dessa curiosidade. Eu não tive tempo de pesquisar se é um fato, tá, gente? Mas depois de fazer essa conexão, eu falei, cara, eu tenho que compartilhar, porque eu achei muito massa, assim. E lá no texto desse site, diz que o Exupéry ainda deixou escrito, né? Eu gostaria de dar-lhe algo esplêndido, mas isso é tudo que eu tenho. E, bom, a gente tá falando de um livro que é... Puxa vida, né? Um clássico atemporal, né? Então... Sensacional. E eu fiquei pensando aqui, realmente, o quanto que era esplêndido, né? Já naquela época, porque as ilustrações são também do Exupéry, ilustrações feitas em aquarela, né? Então, essas imagens que nos acompanham também, elas são do próprio autor, né? Tem diversas versões dos desenhos, né? Inclusive o que a gente vê no filme, de 74, tem também aquela série animada japonesa, você deve se lembrar, que foi exibida também aqui no Brasil, né? Ela é de 78. Mas ela foi exibida, né, ao longo aí das décadas seguintes em outros países, inclusive aqui. E, nossa, era muito, muito marcante, né, aquele desenho. Tem a animação mais recente, né, de 2015, que é uma produção francesa. Agora, em 2023, tem a notícia de que vai ser lançada uma outra série animada em 2D, produzida também na França, e que aqui no Brasil parece que vai ser exibida no canal Gloob. Tem uma versão em stop motion, que também foi feita nos anos 70, um curta, né, de animação stop motion. Enfim, são muitas versões, né, dos desenhos, das imagens do Pequeno Príncipe. E a primeira adaptação para o cinema, ela é de 66, é uma produção soviética. Provavelmente tem imagens disso, né, cenas aí, talvez até um filme inteiro disponível em algum lugar na internet, mas eu não tive a oportunidade de ver. Agora, o curioso é que a primeira versão francesa, né, que é a nacionalidade do autor, ela foi feita somente em 1990, por Jean-Louis Guillermot. Aí em 2010 teve uma série animada em computação feita também na França, e depois esse filme, né, esse longa-metragem 3D de 2015 que eu citei aqui. Enfim, são muitas, muitas versões, e isso é só uma amostra do poder, né, de encantamento do Pequeno Príncipe, porque ele também ganhou versões para outras mídias, né? Quadrinhos, deve ter videogame também, teatro, né? Musicais, enfim, são muitas versões, sem falar nas influências diretas e indiretas, né? Que a gente já deve ter pescado aí em vários outros tipos de produções. Enfim, uma história muito marcante, que também tem aquelas duas frases que a gente sempre encontra por aí, né? Hoje em dia, então, com redes sociais, a gente vive esbarrando em algumas imagens, algumas postagens que resgatam aí essas falas que são, inclusive, da Raposa, né? As duas. A primeira que é... O essencial é invisível aos olhos. E a outra? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Gente, quanto a isso, eu acho um pouco complicado. Porque, às vezes, são muito... retiradas de contexto também, né? E, não sei, vão... sim, não, eu também acho. Às vezes até se perde, tipo... De cativar, então, acho bem complicada em determinados contextos, né? E aí, às vezes até se perde, assim, do seu material original, sabe? Fica diluído demais, sim, assim. Sim. É igual passagens bíblicas, né? Que são reinterpretadas aí de formas, às vezes, até bem maléficas, mas eu concordo. É uma frase que
Assim, as duas, né? Elas acabaram se tornando clichês, de tanto que foram repetidas ao longo do tempo, né? Até Mas que não deixam de ter a sua beleza original. Acho que revendo o filme agora, então, é muito bonito, né? Sim, sim. E eu me lembro que também, ao ler o livro, elas Sim. faziam muito sentido e tal. Agora, se você... Principalmente a segunda, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Se você pegar isso assim, em separado para analisar, a gente pode problematizar. A gente pode trazer outros lados dessa proposta aqui, dessa frase. Agora, eu acho que o essencial é invisível aos olhos. É possível entender, né? Com certeza. A sua máxima, assim, o que tá querendo dizer sobre isso, assim. Não acho que não tem problematização em relação a essa. Sim, mas autocativas. Agora, quando a gente pensa nessa frase, né, o essencial é invisível aos olhos, eu acho que ela representa muito o que o filme está nos falando. O livro e o filme, né? Porque a imaginação, ela é o que é invisível aos olhos e ela é essencial para a nossa condição humana. O filme fala diretamente sobre isso, né? Já nas primeiras cenas, quando a gente vê o narrador, ainda criança, mostrando que ele fez o desenho, né? O famoso desenho também, do elefante engolido por uma jiboia, que os adultos veem e pensam, isso é um chapéu, que tem de mais nisso, né? Então ele tem que desenhar a forma do elefante dentro da jiboia para os adultos entenderem. E aí ele vai falando que à medida que ele foi crescendo, ele foi se tornando também um adulto chato, sério, sem imaginação. E aí é quando ele encontra o Pequeno Príncipe que ele tem esse reencontro com a sua criança interior, né? Então, para mim, a mensagem principal que o Pequeno Príncipe traz, especialmente revendo o filme agora adulto, né, porque eu não revia desde criança mesmo, foi isso, sabe? É o que me pegou. E aí, enquanto eu pesquisava sobre o livro, para a gente gravar aqui o podcast, eu me deparei com essa frase da escritora P.L. Travers, que é a autora da série de livros Mary Poppins, também virou filme, outro clássico, musical também, né? Que ela escreveu uma crítica sobre o Pequeno Príncipe para o jornal New York Herald Tribune, em que ela disse o seguinte: o Pequeno Príncipe atingirá as crianças em algum lugar que não é a mente e irá brilhar lá até que chegue a hora de compreendê-lo. Eu falei, Nossa. é isso. O filme me encantava de uma forma que eu não conseguia explicar. O livro, a mesma coisa. E revendo agora, eu fiquei assim, gente, é isso. A gente não entende ainda quando é criança o que ele está querendo nos dizer. Mas tá lá. E você fica com isso guardado. A semente está plantada. E talvez assim, a gente entenda, mas outros aspectos de outra forma. Né? Talvez não de uma forma racional. Isso, né? Isso, porque ele passa mensagens muito importantes, né? Sim. Ele passa algumas lições que são simples, assim, aparentemente simples, mas de uma maneira muito lúdica. Então, por isso que encanta, porque é muito lúdico. E eu gosto do filme revendo agora, porque me parece mesmo que eu tô lendo um livro infantil de novo, assim. Sim. Foi essa sensação que eu tive, né? Apesar de algumas diferenças, assim, que eu me lembre de escolha mesmo, de adaptação, né? Mas essas várias texturas do filme e a fofurice, sabe? A simplicidade é algo que me remeteu mesmo a estar diante de um livro infantil, assim. E muito, muito importante mesmo essa noção, né? De você não deixar que a sua criança morra, sabe? De você permitir que essa criança exista, que essa criança esteja conectada a você, mesmo você sendo adulto, mesmo você sendo calejado, né? Não perder
esse sentimento de esperança, esse sentimento de criatividade, de imaginação, como você falou, de inocência e até a sinceridade também, né? Sim, que a criança sim. carrega tanto e a gente vai perdendo. Porque também tem aquele desenho da caixa com a ovelha dentro. Que também é outro exercício de imaginação, assim, além do da jiboia, né? Que é muito legal. Esse poder, assim, a importância da imaginação. Como que a gente precisa se alimentar disso. E é quando a gente é criança que a gente tem isso, assim, né? No grau máximo, sabe? E a vida dura vai deixando a gente duro também, né? Com certeza. Vai deixando a gente menos atento às pequenas maravilhas do mundo mesmo, do cotidiano, que é outro assunto que tanto o livro, né, quanto o filme estão abordando ali, que é valorizar as pequenas coisas, as belezas cotidianas, as belezas das relações, né, o que significa se conectar verdadeiramente com alguém, que é muito o que traz a personagem da raposa, né? Sim. Essa conexão verdadeira com alguém. Eu acho muito bonito quando ele fala... deixa eu pegar a frase exatamente aqui. Quando ele fala, por exemplo, se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Ou quando ele fala dos campos de trigo que não significam nada, até conhecer o Pequeno Príncipe que tem o cabelo loiro. Então, a partir dessa conexão do cabelo loiro com os campos de trigo passam a lembrar essa pessoa. Isso é muito bonito, sabe? Porque tá descrevendo sentimentos, né? Que são muito importantes pra gente. Tá descrevendo conexões, tá descrevendo afetos que são muito importantes para as nossas vidas, assim, para as nossas relações, para o nosso amadurecimento mesmo. E é lindo, assim. Eu também gosto bastante do filme. Tem algumas coisinhas assim que me incomodam, né, com esse olhar de crítica de cinema, né? Aqui, agora, me separando um pouco, assim, de simples espectadora. Pensando como adulta. Pensando como uma adulta e como uma adulta, né, que estuda cinema, que tem isso como trabalho, a gente acaba naturalmente percebendo algumas coisinhas. Por exemplo, na questão da montagem, acho que em alguns momentos ela é um pouco abrupta pra mim, ela perde um pouco a fluidez, então te faz sair um pouco do ritmo da fábula, sabe? Essa coisa da viagem. De repente, assim, principalmente nos diálogos entre o Pequeno Príncipe e o piloto, né? O aviador. Também os atores principais... Agora, já entrando nos meus pontos negativos, para depois a gente só derramar amor sobre o filme, os atores principais não me conquistaram muito. Você fala nem o Richard Kiley, nem o Gene Wilder. O Richard, eu tô falando dos principais. Ah, tá. Que é o piloto e o Pequeno Príncipe. Entendi. O Richard Kiley, eu achei que ele tá um tanto desconfortável, assim. Não me pareceu que mesmo? não me pareceu que tá completamente entregue. Pra mim, tem algo ali, sabe, que não tá muito encaixado. Talvez seja aquela lágrima. Não, isso aí o adulto chato vai reparar mesmo, né? As lágrimas falsas. As lágrimas falsas, idênticas, elas são colocadas do mesmo lado, do mesmo tamanho, sabe? Então, e é uma coisa, assim, para criança eu entendo. Agora, no adulto, eu achei um pouco demais, sabe? É verdade. E aí, o Steven Warner, eu achei ele muito doce. Acho ele, sabe, uma criança, assim, angelical mesmo. A figura dele como Pequeno Príncipe é perfeita. E aí eu dou um desconto pra ele por conta disso. Porque eu acho que ele é uma criança que tá, né, nesse papel que esteticamente tá
assim, super acertado. Mas eu também sinto que ele tá tendo uma certa, sabe, um certo distanciamento ainda. Olha, você está pensando muito como adulta. Eu acho que você não conseguiu se reconectar com a sua criança interior durante o filme. Eu consegui, mas não, apesar disso, eu entendo o que você está dizendo. Filme bom, sabe? Não, eu entendo, mas assim, gente, eu acho o Steven Warner tão encantador nesse filme, que assim, a imagem dele, ela vive na minha cabeça desde a infância, assim, dele como Pequeno Príncipe. É o que você falou, ele tem um rosto angelical e como o Pequeno Príncipe vem de outro lugar, né, ele é um ET, né, Ele gente? é um alien, ele exatamente. É um alien. Ou não, ele pode ser uma figura da imaginação também do aviador. Sim, né? Mas assim, como a história é contada, ele é um alien, veio de outro planeta e, sabe, essa coisa angelical assim, e a imagem, ele tem uma coisa etérea, que me lembra muito o ator que faz o Superman na infância, né, no filme de 78. Sim. O jovem Clark, né, o pequeno Clark ali em Smallville, no filme do Richard Donner. Me lembra, sabe, aquele rosto assim, porque o Superman também é o ET, também é o Alien, veio de outro planeta para cá, né, então me lembra muito. Então essa memória afetiva do Pequeno Príncipe e o rosto do Steven Warner, gente, isso ficou gravado na minha cabeça mesmo, sabe? E revendo o filme agora, eu fiquei tão encantado com ele ainda. E ele dançando, né, nos números musicais lá com o Gene Wilder e com o próprio aviador. Essa parte eu gosto muito. E, gente, parece que ele tá assim, se divertindo a beça no set. Isso, essa parte que ele tá dançando, que ele tá mais à vontade com o Richard... Eu gosto muito. Ali na hora que eles encontram o oásis, né? Isso, que eles estão lá. Essa parte é linda. Gente, essa parte é muito linda. Assim, meu Deus, que achado que foi esse garoto. Né? Ele não tinha nenhuma experiência longa, assim, com atuação. Ele tinha apenas 8 anos de idade, né, quando o filme foi lançado. Então ele tinha 7 quando as filmagens aconteceram. Parece que ele já tinha feito alguns comerciais de TV, fez algumas participações em séries, né? Mas nada assim que o tornasse um ator profissional. E nem depois, né? O que é curioso, a história dele acabou ali mesmo no Pequeno Príncipe, como ator, né? Ele não seguiu a carreira. Mas, gente, sabe, foi uma escolha assim, perfeita para o papel, né? E você pensar, né, em como que naquela altura o livro já era muito famoso, as ilustrações já circulavam, né? Então, imagina, acho que foi assim, uma escolha que atendeu muito as expectativas naquele momento, embora, isso eu acho um dado curioso, o filme não tenha sido um grande sucesso de bilheteria nem de crítica, né? Ele teve essa indicação... Apontei aqui algumas possibilidades. Ele foi indicado ao Oscar, mas só na parte musical, e teve esse grande apelo popular, né? De ser reprisado muitas vezes e tudo, mas... como obra cinematográfica, ele não tem esse status, né, de grande filme, assim, sabe? O que eu acho curioso. Pelos nomes envolvidos... Não, mas... Você entende o que eu estou dizendo? Pelos nomes envolvidos, sim. E por esse grande poder cultural que ele exerce, né? Que ele bebe e que ele exerce. Mas isso pode ser também um reflexo exatamente desse grande poder do livro, assim, a expectativa que se criou, né? Porque além de ser um diretor que vem de uma grande era de musicais, com grandes filmes, né? Então, provavelmente, as pessoas naquela época associando ele ao livro, uma adaptação. Então cria-se essa expectativa de uma obra importante, né? E aí talvez esses incômodos que eu tive, as pessoas lá na época também tiveram de alguma forma. Eu falo do ponto de vista da crítica. E uma coisa que eu pensei também foi na adaptação, porque tem diferenças assim importantes. Por exemplo, antes de vir para a Terra, né, o Pequeno Príncipe, ele conhece outros planetas, né, outros seres antes de chegar até a Terra.
E aí, o livro tem mais personagens. Sim. E personagens diferentes. O filme mantém 2, que é o rei e o homem de negócios, e insere outros 2 diferentes, que é o general e também o historiador. E eu fiquei pensando nessa diferenciação, assim, porque tanto no livro quanto no filme eles são personagens mais caricaturais, né, para poder representar questionamentos que são bem interessantes, assim. Tanto que no filme eu acho bacana, assim, que ele questiona até a história, né, a história com H maiúsculo, isso é massa. E também questiona senhores da guerra, né, questiona vários aspectos da sociedade humana, assim. Só que é muito focado em pontos negativos desses seres, assim, né? Dessas representações. Ele aprende lições relacionadas a pontos negativos. E no livro, eu me lembro que isso era um pouco mais complexo, assim. Não era apenas pontos negativos da sociedade humana. Às vezes, esses personagens também traziam um ponto de vista interessante, um ponto de vista bom, sabe? Uma lição boa para ele sobre a humanidade. Esse mesmo personagem que é uma caricatura, mas ele também movia o personagem para ter algum tipo de compaixão, sabe? Para pensar uma coisa mais complexa. Então, talvez isso também tenha sido algo que deixou as pessoas um tanto frustradas. Não sei dizer, eu não li críticas escritas na época, então não sei precisar assim, o que incomodou, ou se incomodou muito, né? A gente está falando aqui, mas talvez, acredito que a recepção não foi tão negativa assim, ele só não foi boa o suficiente para alçar o filme a um sucesso que se equipara à popularidade da obra, né? Agora, eu acredito que essas diferenças de adaptações elas acabam tendo que ser feitas. A parte musical também é algo criada para o filme, né? O livro não tem isso, então as músicas, isso tudo foi feito para o filme. Era um risco? Era, mas eu acho que a coisa saiu bem. Musical com certeza, até eu acho que foi uma adição importante. Até se a gente pensar que nós não estávamos ali na época de ouro dos musicais mais. Já era um momento de ressignificação dos musicais em Hollywood, né? Existiam ainda, né? Inclusive citei aqui os do Bob Fosse, que está no filme, mas era um outro momento. E a própria Hollywood, né? Já não era mais o período do sistema de estúdios forte, como era em décadas anteriores. Nós já estávamos ali no período da nova Hollywood, né? 74 é bem ali no meio, antes do declínio da nova Hollywood, né? O começo ali que os blockbusters estão surgindo, né? O que inclusive me levou a pensar muito no Spielberg, assistindo ao Pequeno Príncipe na época do lançamento, porque me parece que tem tudo a ver com o universo Spielbergiano, né? Então, eu fiquei imaginando um Pequeno Príncipe dirigido pelo Spielberg. Talvez ele já tenha feito de outras formas. Sim. Se a gente for pensar aí ao longo da carreira dele, né? A influência deve estar ali entre tantas outras. Ou já fez com as irmãs lá, com a família, sabe? Né? Essas coisinhas de casa, assim, fez um filme em caseiro e a gente nem sabe. Pensar aí nos Fablemans, né? Pra quem não viu, tem lá os momentos em que ele faz os filmes caseiros com as irmãs. Mas o que você citou sobre aspecto lúdico, eu acho que o filme tira nota 10 até hoje. Principalmente na forma como ele representa esse aspecto lúdico, com os efeitos especiais, com a direção de arte. Nesse momento que ele visita os planetas, né, quando ele está contando a história dele, de onde ele veio para o aviador, é muito legal. Para mim, nós estamos aqui falando de nostalgia, né? Se nós estivéssemos aqui gravando o De Volta para o Sofá, para mim seria o momento suprassumo. O momento em que ele a gente tem esse flashback, né? Mostra primeiro ele no planeta, né? No asteroide B612, onde ele vive, e ele andando, né, ao entorno ali do planeta,
né, ele circulando ali, né? É muito legal aquele efeito, né? Funciona até hoje, é lúdico, tem esse aspecto de livro infantil, né? Se a gente pensar, ele limpando os vulcões, ele cuidando da rosa, né? É muito bonitinho aquilo, e ficou muito bem feito. Depois vem os pássaros em animação, e aí você vê o Steven Warner rodando e rodando, né? Fizeram ali, provavelmente com o uso de cabos, né, no set, e depois fizeram a combinação com os pássaros na animação, né? Mas ficou também uma coisa muito bonitinha e que dá essa sensação de página de livro infantil, né, de ilustração de livro infantil. E depois, quando ele vai visitando os planetas, mesmo que tenha diferenças para o livro, eu gosto muito da forma como esses planetas são representados. Tanto na direção de arte, por exemplo, o planeta ali do rei, né, é uma coisa mais grandiosa, tem um espaço maior, eles andando ali por cima dos países, né, dos continentes. O planeta do Senhor da Guerra, né, que tem ali os tanques, né, tem aquelas representações bélicas ali. E também os outros, né, que a gente vê inclusive o uso de lentes esféricas, né, para poder fazer a representação do planeta, né, redondo. Isso é muito legal. Foi uma saída, né? Olho de peixe. Foi uma saída muito criativa, né, e econômica também, se a gente pensar, porque ali eles usaram um cenário e usaram a lente para poder fazer a forma circular, né, para ficar representando ali a forma de um planeta, né. Isso ficou muito interessante. Ficou bom para a gente pensar. E, dando os créditos aqui, a direção de arte foi feita pelo John Barry, que é vencedor do Oscar por Star Wars, Uma Nova Esperança, né, o filme original de Star Wars, de 77. Ele também trabalhou em Laranja Mecânica e Superman, entre outros. E a fotografia é do Christopher Charles, de filmes como O Fundo do Mar, Calhambeque Mágico, Um Tiro no Escuro, do Blake Edwards, né, da Pantera Cor-de-Rosa, entre outros. E a destacar aqui também, eu falei de Star Wars, né, que as filmagens foram feitas na Tunísia, onde o George Lucas também filmou as cenas de Tatooine. E as cenas do deserto do Pequeno Príncipe lembram muito, né, Kel? Lembra demais. Só acrescentar sol a mais se transforma em Tatooine, assim. A hora que eles estão andando também ali pelo deserto, né, lembra muito aquelas cenas do C-3PO e do R2-D2, depois que eles chegam em Tatooine, né? São cenas. Então, lembra muito. Essa coisa, né, grande angular, assim, da paisagem, para mostrar a imensidão desse mundo em que a gente vive. E nada como mostrar por meio de um deserto, né? A imensidão do mundo e a gente tão pequeno, sabe? Mas que a gente também contém um universo dentro de nós, assim. Então é bem legal como que o Pequeno Príncipe traz essa noção, né? De um pequeno universo em cada pessoa, em cada ser. E eu gosto demais também da direção de arte. Acho que é um ponto alto do filme. Mas se a gente fosse fazer como no De Volta para o Sofá, o meu momento supra-sumo é do Bob Fosse. A Dança da Serpente. Acho aquela dança sensacional. Sério. E é longa, né? Ele deixa o tempo que o Bob precisa para coreografia. Assim, os movimentos que ele faz, né? É muito interessante como que ele interpreta uma serpente, assim. E uma serpente que tá trazendo uma mensagem de morte, né? De finitude. Eu viajei, assim, na dança contemporânea dele. E a gente até tava comentando, né? Que provavelmente o Michael Jackson também viu esse filme e se inspirou. É só colocar a Billie Jean ali. Exatamente. E é praticamente a mesma coisa, né? Não, eu não sei, eu não li nenhuma entrevista ou qualquer coisa que o Michael Jackson possa ter falado de uma influência direta. Mas tá ali, gente. Não é possível. Você bate o olho e já lembra. Não tem como, não tem como você não atribuir uma coisa à outra, né? O Michael Jackson, o que eu já vi, já li, né, e ouvi ele falando é muito assim, do James Brown,
do Fred Astaire, Gene Kelly, né? São influências para a forma como ele construiu as coreografias e tudo. Mas, gente, não tem como. A dança do Bob Fosse aqui é o Michael Jackson dançando e, assim, igualzinho, gente. Até os passos, né? Ele faz até quase que um meio moonwalk. Ele quase faz um moonwalking, sério. O chapéu, quase faz um moonwalking. Sabe, coisa com quadril, assim. É muito parecido. O jeito como ele move o braço. Lembra muito, né? E não só a dança, né, essa coreografia que o Bob constrói, mas também o modo de falar, né? Que tem tudo a ver com a língua de uma serpente, sabe? Então, de fato, se uma serpente falasse, como que seria? Então, a criatividade dele ali tá muito aflorada, tá muito incrível em corporalidade, sabe? Em fazer do seu corpo mesmo esse personagem, assim. E eu acho sensacional. Eu gosto demais. Muito, porque também tem essa coisa de não ser tão fofinho. Porque tudo no filme é muito fofinho, né? Muito lúdico, muito coração, assim, encantador. Ele é um personagem que traz um outro tom, porque ele tá falando da morte, né? Mas de uma maneira também que também tá nessa chave do encantamento, mas, sabe, com aquele algo a mais, assim. Sim. Que aí talvez seja coisa de quem gosta muito de horror, que sempre vai puxar sempre vai puxar pouco pra esse lado. Isso me dava medo. Pois eu tinha medo da serpente quando eu era criança. Eram cenas que eu não gostava de ver, assim. Eu sempre ficava muito triste depois, quando o Pequeno Príncipe ia lá nela de volta, né? E ele escolhe isso, ele quer isso, né? Então é algo assim que tá trazendo abertamente pra ser discutido com a criança, sabe? A finitude, assim, faz parte da vida também, né? E aí, é muito charmoso o Bob, muito incrível, eu gosto demais. E depois as cenas com o Gene Wilder, né, a raposa, também são muito boas, né? E a forma como o Gene Wilder interpreta a raposa, né? Ele já tem uma carinha que... Ele já tem uma carinha que também é igual o ator, né? De que faz o Pequeno Príncipe. É a figura perfeita, assim. Outro rosto também memorável, né? Muito bom. Essa coisa da humanização, né? Dos bichos e da Rosa também. Sim. Eu acho bem interessante, porque eles não se tornam humanos, assim. É só uma licença poética, né? Para que os atores interpretem esses bichos e essa Rosa, sabe? Não é que tá humanizando, assim, conceitualmente mesmo. Sim. Mas é bem interessante. Eu gosto dessa estratégia. E são umas coisas, né, que na montagem são resolvidas, né? Num corte seco, eles mostram a serpente na árvore, a raposa ali atrás das árvores, né, na floresta. E no corte seguinte já tem os atores. Não precisa passar-se por um efeito especial para transformar. Que eu acredito que hoje os diretores ficam muito tentados a usar o CGI para poder fazer essas coisas, né? Sim. Na época, talvez também poderia, né, vir assim, essa possibilidade e as pessoas fazerem. Mas como não tinha jeito, então vai no corte seco mesmo. E tá bom, resolve, funciona do mesmo jeito, né? É isso que interessa. Sim, você entende o que está sendo posto. Isso é o mais importante. Claro importante. que os atores colaboram muito também para você crer, né? Para a verossimilhança dessa antropomorfização dos bichos. Exato. E falei aqui, né? O corpo. Pra entender, assim, como o ator é bom com o seu corpo, né, com a sua fisicalidade, é só ver esse filme, gente. Maravilhoso. Muito bom. Aquele esqueleto também, né? Parece que de uma baleia, um peixe gigante no meio do deserto. Aquilo também é um negócio surreal, né? É uma imagem surrealista, assim. É muito legal. Muito massa. Bom, para quem tem curiosidade, né, de saber por onde anda, né? Já que a gente falou aí de volta para o sofá. Mas isso aqui tá virando de volta pro sofá mesmo. Por onde anda Steven Warner? Bom, no ano passado,
2022, ele deu uma entrevista para um podcast chamado Why I'll Never Make It, no Reino Unido, e ele falou bastante sobre os bastidores das filmagens, como que ele ficou encantado com o Bob Fosse, com o Gene Wilder, mesmo sem saber que eles eram atores famosos, né? Porque o Steven era uma criança, né? Tinha 8 anos, tudo, ele não tinha muita ideia assim do que essas figuras representavam para o mundo do entretenimento na época, né? E é uma entrevista longa, assim, de quase 2 horas, em que ele fala bastante, sabe, sobre a sua vida pessoal e sobre o Pequeno Príncipe. E parece que foi uma das únicas vezes em que ele expôs, né, assim, publicamente essa experiência. Porque ele realmente abandonou a carreira, foi trabalhar com outra coisa. Eu estava lendo, inclusive, assim, nessa entrevista parece que ele menciona um período em que ele foi patinador artístico. Ele se apresentou com aquele espetáculo Holiday on Ice nos anos 80, durante um período. Inclusive, parece que era o desejo dele, enquanto ator, sabe? Trabalhar com esse esporte. Ele não queria fazer filme, fazer teatro nem nada. Ele queria trabalhar com patinação artística. Então, foi a experiência maior que ele teve depois de fazer o Pequeno Príncipe, né? Com arte. E depois ele não seguiu e hoje... Depois ficou adulto. Virou adulto, né? Aí ele... Oh, tristeza! Todos ficam adultos e às vezes os sonhos não se realizam. Vamos chorar. Atualmente, e já há algum tempo, ele trabalha na companhia aérea British Airways. Ou seja, acabou tendo uma conexão com o Pequeno Príncipe, né? Por causa do aviador. Inclusive, aquele acidente que tem no filme também é uma referência autobiográfica do Antoine de Saint-Exupéry, porque ele também sofreu um acidente aéreo no deserto. Então, é mais ou menos baseado ali nessa experiência que ele teve. Aí ele ficou no deserto, já imaginando 1000 coisas, viu essa história. Isso aí, mentes criativas. Então fica aí essa curiosidade, né, do Steven Warner. A gente coloca o link aí na descrição deste episódio para você que tem curiosidade de ver como que o ator tá hoje em dia. Gente, o Exupéry se fundiu com o ator, com o Steven Warner. É isso que aconteceu. Vai ver a reencarnação. É isso Ele que aconteceu. O Exupéry voltou para a Terra para fazer o Pequeno Príncipe. Porque a gente tá falando aqui, né, que é isso, o Pequeno Príncipe é essa criança que existe dentro de nós, é a criança que existe dentro desse piloto. Então, nada mais natural que o Steven Warner tenha virado piloto. Boa. Agora, eu fiquei pensando também, eu citei aqui o Spielberg, né? Mas eu também fiquei pensando em outras histórias, outros filmes que remetem quando a gente assiste ou lê O Pequeno Príncipe. Eu fiquei pensando muito no Peter Pan, né? Claro, na história do Peter Pan e da Wendy, porque tem a ver com essa coisa da infância, de virar adulto, né? De se conectar com essa coisa da inocência, né? Das brincadeiras, de não ser um adulto chato, um adulto sério. Então acho que tem muito a ver com essa criação do J.M. Barrie, né? Me lembrei muito também de Momo e o Senhor do Tempo, que é um livro do Michael Ende, que é o autor de A História Sem Fim, que parece que nunca foi adaptado para o cinema, mas acho que seria lindo ver. Esse livro é muito bonito, né? E também tem a ver com essa coisa da perda da inocência, né? De esse mundo cinza que os adultos habitam, né? Em comparação com o mundo mais mágico e colorido das crianças. Enfim, fiquei me lembrando disso. E um filme brasileiro recente que eu gosto muito também, parece que ainda não foi lançado comercialmente, mas já circulou em festivais, que é Alice dos Anjos, que é uma adaptação da história de Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, mas situada no universo nordestino brasileiro. É um filme muito bonitinho. E agora, revendo O Pequeno Príncipe, quando eu assisti Alice dos Anjos, que foi no Festival de Brasília de 2021,
Inclusive, eu fiz parte do júri da crítica, a gente premiou esse filme como o melhor da competição principal. E agora que eu me dei conta do quanto que tem de Pequeno Príncipe ali. Porque o diretor, o Daniel Leite Almeida, ele faz muito dessas estratégias criativas para poder representar os personagens que a Alice encontra durante a sua jornada. Então, tem uma cena na árvore que, na hora que chegou a cena da serpente no Pequeno Príncipe, eu falei assim, cara, é isso. Era isso que eu estava lembrando, assim, que estava vindo na minha memória quando eu via Alice dos Anjos. Uhum. Sabe? Então, assim, é um filme muito lúdico, também feito com baixíssimo orçamento, e que as soluções criativas vieram também dessa parte da economia, né, de recursos. Com então, certeza. Tem muito, assim, dessa coisa essa coisa inocente, sabe, do teatro infantil também, sabe? Tem muita coisa que você vê o filme, você lembra dessas representações, né? Mais lúdicas, assim, e mais artesanais até. E eu falei, gente, nossa, tem muito a ver com o Pequeno Príncipe. Então recomendo, né, assistir a Alice dos Anjos, deem uma procurada aí nos streamings, Canal Brasil, né, que sempre passa muito filme brasileiro, contemporâneo, e mesmo nos cinemas, nas mostras, né, porque, por exemplo, Mostra de Tiradentes, sempre tem uma parte infantil, né, que eles trazem alguns filmes para as crianças, filmes brasileiros recentes, né, então fiquem de olho, Alice dos Anjos, é muito legal. Você falou Mostra de Tiradentes, e um dos filmes que a gente viu recentemente lá, que inclusive era Mostra Aurora, né? Nem era mostra infantil, é o Rosa Tirana, do Rogério Sagui, que também tem essa coisa de uma jornada, né, de uma criança. No caso aqui, a jornada é no sertão nordestino. E essa coisa lúdica de cada encontro com um personagem vai trazer uma lição, né? Que isso remete também ao classicão maior de todos aí, Alice no País das Maravilhas, né? Sim, e tem um crossover com Alice dos Anjos, porque a Kiara Rocha, que é a protagonista do Rosa Tirana, ela faz uma participação na Alice dos Anjos. Não então como a mesma personagem, mas... crossover extra filme, não é crossover diegético. Eu achei curioso, são dois filmes... foram feitos praticamente juntos, né? Rosa Tirana, acho que é 1 ano antes, mas então boa lembrança também, vale a pena também ir atrás desse filme. É uma boa sessão dupla, então. E eu comentei antes do Meu Pé de Laranja Lima, né? É uma outra vibe, assim, mas também tem esse protagonista criança que se refugia nos sonhos, se refugia com a amizade com esse pé de laranja lima, que para ele é tudo, assim. Então é muito bonito, né? Ele vive com muita dificuldade. A família é muito pobre. Eu gosto muito, assim, porque traz essa coisa de uma solidão infantil também, sabe? Muito bom. Olha, foi ótimo revisitar, reencontrar o Pequeno Príncipe. Quero deixar aqui o meu agradecimento para o Jackson Butcher, nosso padrinho, nosso apoiador, ouvinte de longa data. Muito obrigado, viu, Jackson? Espero que você tenha gostado aqui do nosso podcast, dos nossos comentários, e compartilhe também com a gente, manda um e-mail ou comenta lá no nosso grupo, qualquer lugar, né, sobre a sua relação com o Pequeno Príncipe também. E você também que lembra de O Pequeno Príncipe, ou reviu, ou viu pela primeira vez há pouco tempo, deixe pra gente as suas impressões, seus comentários sobre o filme, que a gente vai adorar saber. Valeu demais, Jackson, adorei essa sua sugestão pra gente gravar. Foi um reencontro muito bonito, assim, com o filme, apesar das minhas pequenas críticas, com esse olhar de adulta e crítica de cinema, mas eu acho que é ainda mais interessante quando, mesmo você tendo algum tipo de incômodo, o filme
ele não se perde por isso, né? Sem dúvida. Ele resiste a isso e é maior, assim. Ele tem toda essa força imagética. Sim. Né? E, bom, gente, vamos tentar manter, né, conexão com a nossa criança, com a criança de cada um. Ter coragem para desbravar os mundos, os universos por aí e fazer mais escolhas com o coração. Um beijo e até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.